E agora a gente tem a honra de conversar com ela, a doutora Neuza Mesoné, que informa pra gente hoje, esclarece sobre imunidade. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Amanda? Que delícia ter você no nosso programa e a gente fala desse tema tão importante que é a imunidade. Mas você de casa sabe quando a sua imunidade está baixa ou quando a sua imunidade está em alta, né? Você está tranquilo ali para viver de forma saudável na sua casa com a sua família. Doutora, primeira coisa, explica pra gente o que é a imunidade e por que há essa alteração, né? De repente você chega no médico, o médico fala, sua imunidade está baixa, a gente até assusta, né? Na verdade, o povo fala muito imunidade, mas às vezes não sabe nem o que é imunidade. Porque a imunidade é o sistema de proteção, é como se a gente tivesse um sistema de segurança, os soldados que fazem a defesa do nosso corpo. E isso é representado principalmente pelos glóbulos brancos, pela série branca do nosso sangue, os macrófagos, os neutrófilos, que eles fazem como se fosse uma fagocitose, como se eles comessem, né, os vírus e as bactérias que tentam invadir o nosso corpo. Então, os vírus, fungos, bactérias são os bandidos, entre aspas, né? São agentes estranhos que tentam invadir o nosso corpo, as nossas células, para causar as doenças. Então, a imunidade, o sistema imunológico, ele é esse sistema de defesa que nos traz a nossa segurança. Doutora Neuza, o que faz então essa imunidade abaixar? O que baixa, principalmente a nossa imunidade, são vários fatores. Eu vou citar 3 ou 4 dentro desses fatores. O primeiro, o estresse. O estresse baixa o nosso cortisol, que é o hormônio produzido pela glândula adrenal, que é uma glândula de defesa, que é uma glândula digamos, de ataque. Quando, por exemplo, você está em perigo, tá? Então é o de fuga, tá? Então, é o mecanismo que faz com que você fuja de uma situação de perigo. Só que se essa situação de perigo se prolongar, ele vai baixar demais e vai levar à fadiga. Outro fator que baixa a imunidade é um sono não reparador. O sono ele é importantíssimo para que o nosso organismo se repare os tecidos durante a noite. Então, durante a noite é liberado o hormônio de crescimento, que é o tecido, que é o hormônio que repara os nossos tecidos enquanto nós dormimos. E é importante o sono entre 11 da noite e 3 da manhã, você tem que estar em sono profundo, porque é nesse horário que ocorre a maior produção de hormônio de crescimento. Então, sono reparador é outro fator. Hoje as pessoas estão dormindo muito tarde, dormindo com excesso de luminosidade, então não libera outro hormônio importante, que é a melatonina, que é o hormônio do sono. Então a melatonina ela é produzida somente quando estiver escuridão completa. Se você dorme com a luz acesa, nem que seja uma luz do corredor, já não produz essa melatonina. Então durante a noite produz a melatonina na escuridão e durante o dia, quando vai clareando o dia, libera a serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. Então, se você não tem um sono reparador, vai acumulando essa deficiência de melatonina e de serotonina. Então, consequentemente, você também vai baixar a tua imunidade. Outro fator é a alimentação, muito importante a nossa alimentação. Os alimentos que nos inflamam, principalmente glúten e leite. O leite e o glúten são alimentos altamente inflamatórios que vão danificar o nosso intestino e 80% da imunidade está no intestino. Depois nós vamos falar no novo programa só sobre o intestino, a imunidade no intestino. Então é muito importante a gente falar sobre o intestino em relação à imunidade. Doutora, uma vez então que a imunidade baixou, algumas pessoas ficam doentes, né? Até aquelas doenças mais simples e básicas, a pessoa fica suscetível a ela, né? Sim. Por que isso acontece? Porque baixa a imunidade, então baixa o sistema de defesa. Se baixa o sistema de defesa, a pessoa fica mais suscetível a pegar qualquer tipo de infecção. Se alguém espirrar perto dela, ela já fica resfriada. O vírus que é eliminado naquelas gotículas já pega nela. Por isso que a máscara é importante só nesse aspecto, de evitar que essas gotículas, pois uma pessoa está resfriada e ela espirra perto de você, aquilo lá vai penetrar nas suas vias aéreas. E se a sua imunidade estiver baixa, consequentemente você vai adoecer, porque você não tem os soldados de defesa para cuidar
da sua imunidade. Para proteger, né? De proteger, exatamente. E quais são os tipos de tratamento hoje, doutora, mais modernos e eficazes, né, para que aumente essa imunidade, para tratar essa pessoa? Olha, existem, que eu falei no início, o sono reparador, precisa ter um sono reparador, uma alimentação adequada, o intestino funcionando bem e alguns suplementos. Então a gente vai ver alguns suplementos importantes. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio. E esse hormônio, ele é principalmente do sol, da luz solar, e o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é o sol que foi mais demonizado pelas dermatologistas, questão de câncer de pele. Mas se você não consegue tomar sol, tem que fazer uma suplementação de vitamina D, que varia entre 5.000, 10.000, depende de cada pessoa, mas tem que manter o nível de vitamina D no sangue, dosado entre 40 e 80. Foi comprovado que pessoas que tinham acima de 40, mesmo tendo adquirido as viroses do momento, não padeceram, sobreviveram super bem. Então a gente tem que manter a vitamina D alta. Outra coisa é o zinco, tá? O selênio, magnésio. Então são suplementos que precisam estar em nível adequado no nosso corpo. O complexo B, que é super importante, ômega 3, as gorduras boas. Então a gente tem que ter uma alimentação e uma suplementação boa para poder aumentar as nossas defesas. Doutora, quero agradecer a sua participação conosco aqui no programa. Te chamar para a gente falar sobre o intestino, pode ser no próximo programa? Explicar um pouquinho mais da relação do intestino com a sua imunidade, você vai descobrir que tem muita coisa importante. E para quem está nos acompanhando, você sempre está fazendo vídeos, trazendo informações no seu canal, né? Conta para a gente qual que é o seu canal de comunicação. Clínica Longevidade e Saúde. Uma coisa que eu esqueci que é muito importante em relação à imunidade: água, gente. Tem que beber muita água. Nosso corpo, 70% é água. Se a gente não tiver uma água de qualidade, se a gente não se hidratar, é uma coisa que cai muito a imunidade. Então, nós precisamos hidratar o nosso corpo. É na média de, dependendo do peso, né, mas é 35 ml por quilo de peso. Então, dá na média de 3 a 4 litros, dependendo da pessoa. Então, eu aconselho assim, de manhã cedo já toma 2 copos em jejum. Tá? Cada vez que você fizer xixi, toma mais 2 copos. Então, vai repondo. Vai repondo. Tem que repor pelo menos esses 2, 3 litros por dia. Doutora, obrigada mais uma vez pela sua participação. E fica a dica para você, está na hora de se cuidar. Né? Aumenta essa imunidade aí, você consegue e a sua família depende disso. Soroterapia. Sabe quais os benefícios? O que é isso? Para que serve? Realmente funciona? Essa e outras perguntas vão ser respondidas aqui hoje no programa Kézia Ramos por ela, nossa querida doutora Neuza Maisonnet, que entende muito bem desse assunto e atende muita gente fazendo a soroterapia. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, querida. Fala um pouquinho do benefício da soroterapia, que a gente sabe, né, que as pessoas agora têm buscado cada vez mais informações. Inclusive, recentemente, a gente viu um vídeo, eu não sei se a produção dá para colocar aí pra gente, o vídeo da Anitta, antes do show, fazendo uma soroterapia. Ela estava muito cansada, e o pessoal lá maquiando, fizeram uma soroterapia nela. Mas para que serve realmente essa soroterapia, doutora? Existem várias funções, assim como existem vários medicamentos. Então, a soroterapia não deixa de ser suplementos através da via venosa, porque tem um efeito mais rápido, imediato, digamos de passagem, que vai fazer várias funções. Dependendo da necessidade de cada caso, né, a gente vai fazer um soro específico. O caso da Anitta, ela deve ter feito o soro Glow, o soro da beleza. Existe também o soro da imunidade, o soro energético. Talvez o dela tenha sido esse soro energético, ou soro executivo. Eu chamo soro executivo, porque essas pessoas que trabalham muito, por exemplo, esse soro executivo é muito usado nas clínicas em São Paulo, quando os empresários da noite trabalham a semana inteira, chega na segunda-feira, eles vão para as clínicas fazer esse soro executivo. O que vem nesse soro, doutor? O pessoal tem uma ideia. O soro executivo vem magnésio, com enzima Q10, inositol com taurina, vem complexo B, vem vitamina C, vem N-acetilcisteína. São vários componentes
para poder levantar a imunidade e também a energia. São soros que vão fazer com que as mitocôndrias, que é a casa de força da nossa célula, elas sejam ativadas, porque a maioria das doenças, principalmente essas doenças que causam dores, são mitocondriopatias, doenças que detonam a nossa mitocôndria. Então, esses soros é para renovar as mitocôndrias. E realmente a pessoa sente o efeito na hora, doutora? Sente. Por exemplo, se ela está assim, com a imunidade baixa, ou talvez ela está cansada, sentindo um estresse, quando ela faz essa soroterapia, ela já se sente melhor já? Sim, durante uma semana tem esse efeito, porque ela vai repor aquilo que está faltando no corpo dela. Então, imediatamente, ela já vai ter esse efeito de bem-estar, de satisfação, de energia, digamos assim. De disposição, né, gente? Disposição, exatamente. Vamos falar então de beleza, né? A gente sabe que muitas atrizes, atores famosos aí têm usado esse benefício, que é a soroterapia, voltada para a beleza. Depois do Covid, muitas mulheres reclamaram que caiu o cabelo, né, queda capilar, até mesmo que a pele não tá boa, né? Outras mulheres já tinham algumas deficiências de vitaminas, né? Como vitamina D, e também quebra muita unha. Esse soro vem também para ajudar nesse sentido, doutora? Sim, nesse soro vai ter todos esses nutrientes necessários para um bom funcionamento da parte da pele, da unha, para fortalecer. Tem selênio, zinco, tem magnésio, tem todas as vitaminas do complexo B, biotina, tudo de uma forma otimizada através da terapia venosa, porque a terapia venosa nada mais é do que otimizar o efeito dessas medicações, porque nem sempre a gente tem uma absorção boa. Se você não tiver o intestino bom, você não vai ter uma absorção boa. Se você toma esses remédios para gastrite, para refluxo, você não vai ter uma absorção boa desses nutrientes. Então, vários fatores impedem você de você ter a absorção completa desses nutrientes. Então, através da soroterapia ou da terapia venosa, você vai receber esses componentes de uma forma integral, de uma forma completa. Então, o teu corpo já vai metabolizar isso imediatamente. Doutora, e quem pode fazer a soroterapia? Para qual idade? Existe uma idade específica que é indicado? Ou qualquer pessoa pode estar fazendo? Não, qualquer pessoa pode fazer, né? Não tem idade. Vai ter que ser feita uma avaliação, uma avaliação médica, né? Avaliação médica, fazer os pedidos, alguns exames. E claro que a clínica é soberana, mas a gente sempre se respalda em exames laboratoriais. E quanto tempo dura esse resultado, né? Eu fiz a soroterapia aqui, que eu estou estressada, eu estou cansada, minha disposição tá bem baixa. Eu fiz a soroterapia hoje. Quanto tempo ela dura? Ela vai agir no meu organismo, doutora? Depende de cada situação. Se a pessoa está muito debilitada, às vezes 2 vezes por semana, mas na maioria das vezes 1 vez por semana é suficiente. Eu falo assim, às vezes a gente é como se fosse um balde. Se o balde estiver muito vazio, né, o balde bem vazio, você vai ter que fazer mais vezes para encher esse balde. Agora, se ele já estiver quase cheio, basta só um complemento para que ele se encha, né? Então eu falo, soro, no início a gente pode fazer semanal ou 2 vezes por semana, depois você pode fazer quinzenal, mensal. As pessoas bariátricas, gente, todo paciente bariátrico, a cirurgia ela é desabsortiva. O que é isso? Ela não deixa as pessoas absorver os nutrientes. Ela não tem mais aquela superfície intestinal para poder absorver os nutrientes. Então, toda pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela é desnutrida. Ela precisa fazer essa reposição, não só, principalmente pela soroterapia, porque como ela não absorve cápsulas, ela toma um monte de cápsula, ela não tem essa absorção completa, então o ideal para quem faz cirurgia bariátrica é fazer soroterapia, pelo menos 1 vez por mês, para que ela possa ficar fortalecido e não voltar. Porque o que acontece? Como o bariátrico ele vai ficar desnutrido, ele vai voltar a ter fome. E ele vai começar a comer e vai voltar ao peso novamente. Então ele tem que suplementar de uma forma eficaz para que não retroceda todo aquele esforço que ele fez para fazer a cirurgia. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, amando todas as dicas. Para quem quiser nos acompanhar, a doutora Neuza Maisonnet está sempre colocando dicas lá no Instagram, né, doutora? Sim. Informações, lives. Sim, qual que é o Instagram? Clínica Longevidade e Saúde. Lá também tem as informações para você acessar as redes sociais, o YouTube.
onde a gente vai estar com esses vídeos sempre trazendo informações. E são vídeos preciosos, aproveita e compartilha para toda a família aí. Lembrando que a soroterapia, gente, não é só para beleza, é também para a sua saúde. Sim. E vale a pena conhecer. De depressão? Depressão é um tema que está muito em alta, principalmente nesse novo tempo que a gente está vivendo. Mas como tratá-la? Existe agora um tratamento que tem chamado a atenção de muitas pessoas, que é a soroterapia. E ela pode, sim, ajudar no tratamento da depressão. Para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de conversar nesse momento com a conceituada doutora Neuza Mesoné, ela que é médica ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A depressão é um mal que tem atingido muitos homens e mulheres, né, atualmente. Como que a soroterapia ela pode ajudar, né, nesse tratamento, doutora? Bom, a depressão e principalmente hoje a síndrome de transtorno de ansiedade generalizada, vulgo síndrome do pânico, é o que está mais acontecendo hoje. Então, tanto a depressão quanto o transtorno de ansiedade é uma deficiência nos neurotransmissores, serotonina principalmente. Então, a serotonina que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. Mas para que haja a formação da serotonina, é necessário que tenha alguns suplementos e nutrientes. É igual um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você não precisa dos ingredientes? Então, para formar a serotonina também a gente precisa de alguns ingredientes. Principalmente as vitaminas do complexo B, B6, B9, B12, magnésio, inositol com taurina, teanina, que são GABAérgicos, né? Então a gente precisa repor essas substâncias. E essas substâncias são repostas com mais rapidez através da via venosa. Então quando chega uma pessoa em crise, ela está em crise de depressão ou pânico, até que os suplementos atuem, demora um determinado tempo. E quem está em depressão tem pressa de ficar bem. Então eu faço uma analogia. A depressão, a ansiedade, então ela tem deficiência de neurotransmissores. Esses neurotransmissores estão em pequena quantidade e ainda por cima estão indo embora. Eu faço analogia assim como se fosse uma plantação de arroz. E essa plantação de arroz precisa de água na raiz. Só que essa água está indo embora e a gente precisa fazer alguma coisa para essa água ficar contida na raiz do arroz. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma barragem, concorda comigo? Faz uma barragem para que essa água fique na raiz do arroz. Essa barragem, na minha analogia, são os remédios antidepressivos, sertralina, fluoxetina, tem vários, né? Que são recaptadores de serotonina. A função deles é recaptar a serotonina. Então ele faz com que essa serotonina se mantenha, tá, no nível para que haja essa transmissão entre um neurônio e outro. Só que eu pergunto, se não tem essa água que seria a serotonina, adianta ter a barragem? Ou a barragem precisa ser uma barragem alta ou basta uma barragem de uma altura pequena para manter esse nível de água, na minha analogia, serotonina? Mas se não tiver água, vai adiantar ter barragem? Então eu pergunto, da onde que vem a água na natureza? Geralmente vem de uma mina d'água, concorda comigo? Então essa mina d'água, ela precisa ser preservada. E o que aconteceu com a mina d'água de muitas pessoas? Houve, por exemplo, se uma pessoa tem uma perda abrupta da família ou tem uma perda financeira abrupta, o que acontece? É mesmo que jogar uma bomba nessa mina d'água. Então essa mina d'água está detonada. Então ela precisa ser restaurada novamente. Vocês já perceberam como é que é uma mina d'água? Ao redor dela existe uma vegetação típica. Se não tiver essa vegetação, esses musgos, vai acontecer uma erosão e essa mina d'água vai acabar secando. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a vegetação ao redor dessa mina d'água. Então essa vegetação pode ser colocada de duas maneiras. Primeira, você pode pegar sementes e plantar ao redor dessa mina d'água, vai levar um determinado tempo. Na minha analogia, essas sementes são os nutrientes, vitaminas, complexo B,
zinco, selênio, essas várias vitaminas, tá? Que precisam para constituir essa água ou serotonina, ou se fosse um bolo, fazendo analogia. Então, uma forma é você fornecer as sementes. Outra forma é você chamar um jardineiro, um paisagista, e ele tem um jardineiro que tem um viveiro de plantas, e esse viveiro de plantas vai fazer esse jardineiro, esse viveiro vai formar esse jardim 24 horas. Então, ele vai restaurar essa mina d'água em questão de 24 horas. Então, é isso que a soroterapia faz. A soroterapia é o jardineiro, é o paisagista, é o viveiro de plantas que vai fornecer esses nutrientes de uma forma rápida, para que a pessoa se recupere logo. Então, essa é a função da soroterapia, repor de forma mais rápida esses nutrientes para que forme a serotonina mais rápida e a barragem tenha o seu efeito. Doutor, e o resultado, né? Feito aí a soroterapia, a pessoa já sai da clínica bem melhor, né? Sim, com certeza. Ela vai repor os nutrientes para formar o neurotransmissor que está em falta. E daí, consequentemente, a medicação vai fazer um efeito muito mais rápido. Até porque ela é feita na veia, então sim, a absorção é bem maior. Sim, é na hora. O efeito é na hora, ela vai estar. E muitas pessoas hoje são desnutridas, como eu falei. Elas não têm um intestino bom para absorver os nutrientes, ou então não estão comendo adequadamente. Hoje a alimentação está muito pobre. E mesmo que ela se alimentasse adequadamente, quem garante que ela absorve esses nutrientes? E quem garante que existem esses nutrientes hoje nos alimentos? Porque não existe uma rotação de cultura, não existe os nutrientes na terra, né, para poder fornecer isso para os alimentos. Doutora, quero agradecer a sua participação. Lembrando que a senhora sempre está trazendo dica no Instagram, né? Sim. E nas redes sociais, canal no YouTube Sim. E tudo mais. Clínica Longevidade e Saúde. Lá tem várias dicas, tem os filmes no YouTube para vocês acessarem e as informações, e qualquer coisa também passa uma mensagem no vídeo que a gente responde. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Manda sua pergunta para a gente, manda o seu direct, quem sabe a gente responde aqui no nosso programa. A gente vai para um pequeno intervalo, já já tem muito mais, é claro, você não perde por esperar.